Ali no artigo 29 da lei, ele fala sobre o amparo no processo seletivo e também no processo acadêmico. O que acontece hoje, né? Como professora, como docente, como palestrante. Nós sabemos que não só a lei da pessoa com deficiência, mas também tantas outras, né? O ECA, LDB, todas as leis educacionais já prevê que nenhuma criança pode ficar fora do ambiente escolar. Nenhuma criança, todas as crianças, as que têm e as que não têm deficiência. E daí ali prevê também que as provas, né, para o processo seletivo podem ser adaptadas, que o tempo pode ser adaptado, tanto no processo seletivo de concurso ou no meio escolar e nível superior. E daí eu me pergunto, como que isso é feito, né, no dia a dia? Nós temos pais, mães, que sempre trazem para nós a questão de professora. Eu já fui em várias escolas. Quando eu digo que meu filho tem tal deficiência ou déficit de aprendizagem, eles ligam falando que não tem matrícula, né? Isso é uma realidade. Então, essa lei, ela existe, mas como que esses pais irresponsáveis podem inserir os seus filhos, né, dentro da escola? Isso é algo que a gente já pode começar a refletir. Outra questão também, nós temos as leis para amparar, mas a criança, ela é matriculada, ok. No chão da escola, como é que isso acontece? Né? Vários artigos na lei aqui prevê o atendimento educacional especializado, a sala de recursos multifuncionais, o apoio de um profissional dentro da sala de aula com essa criança, mas daí, em alguns momentos, esse profissional ainda é um estagiário, né? Como é que nós vamos ter um estagiário se ele está começando a sua carreira profissional? Então, não é possível, né? Então, a luta já começa por aí. Vamos colocar os profissionais, a lei prevê, está no artigo. Isso não deve ter custo, né, para as crianças que estão numa escola particular. Mas muitas ou não dão esse profissional de apoio, ou, por outro lado, cobram na mensalidade desse aluno, né? Em alguns casos. Então, falar hoje da lei é muito mais para esclarecer alguns pontos, para que os pais e os responsáveis consigam entender o que eles têm de direito, o que eles têm de amparo, né? Possivelmente, isso vem acontecendo em alguns momentos na escola, né? Eu, por exemplo, como psicopedagoga, já atendi casos em que eu precisei, junto com a coordenação, montar, né, junto com os pais, também o que era possível fazer por aquela criança, para que ela pudesse aprender de uma forma eficiente, né? Nós precisamos dar esse suporte. Outra questão também que eu posso falar aqui para vocês, né? Eu até anotei. A questão da inclusão na escola, ela não é apenas uma inserção, né? Inserir é fácil, a gente matricula e coloca dentro da sala. Mas incluir vai além disso, né? Vai além de eu estar lá e dizer assim, olha, Ana Regina tem um autismo e ela hoje vai fazer parte desse ano. É muito mais do que isso, porque senão esse aluno, ele se perde, né? O que nós queremos, de fato, é aprendizagem significativa. É que esse aluno tenha a oportunidade de ser alfabetizado, de ter também as habilidades na matemática, as habilidades na redação, as habilidades na química, na física, se nós formos pensar mais para frente, né? E entender também que esse aluno hoje da educação infantil, ele vai para o ensino fundamental, ele vai para o ensino médio, ele vai para uma faculdade
e ele estará no meio profissional, que o doutor Mauro depois vai falar para nós sobre esses artigos. Então, é nesse sentido, né, o que eu quero fazer com o cidadão. A lei prevê muita coisa, né? Mas o que eu posso fiscalizar como poder público para que isso aconteça? Né? Até tem uma charge, é que hoje nós nos propomos a não ter apresentação, mas tem uma charge em que tem um aluno falando assim, eu quero estudar. Ele está na cadeira de rodas, na frente da escola tem, né, um impedimento para ele passar e a escola está do lado de lá. Como que esse aluno vai chegar? Se não tem uma rampa, se não tem... Daí você pensa, todo dia esse aluno terá que ser carregado até a escola? Aonde que está a autonomia? Daí a gente vai falar de autoestima desse aluno, né? Como é que ele vai ser um profissional lá na frente, proativo, eficiente, com autonomia, independente, né? Porque o mercado de trabalho, ele te cobra tudo isso. Mas você tem que ter uma base para você também dar todas essas respostas, né? Eu tive um caso de um aluno, né, na época do mestrado, em que ele tinha alguma coisa, eu estava como mestranda, então eu não tinha noção do laudo, né? Mas é importante a gente entender que as reações dessas pessoas, seja na educação infantil, ensino fundamental, médio ou na faculdade, elas devem ser respeitadas. A inclusão não é só inserir, a inclusão é sim você tornar aquela pessoa parte dos ambientes em que ela quer estar, né? O preconceito, ele existe sim, a escola deve trabalhar isso, a educação deve fazer com que a legislação aconteça, mas a fiscalização, né, do poder público é importante. Apenas com esse momento, né, de troca que nós estamos tendo e também com a fiscalização dentro das escolas, dentro das faculdades, é que nós vamos conseguir ir um pouco além.